0-0, tudo como começou na Arena da Amazônia. Amazonas FC 0, Brusque 0. Cássio Ângelo, uma partida que teve amplo domínio da equipe da casa, do Amazonas, na primeira etapa, com grandes chances, inclusive, de abrir o placar. O Brusque com uma atitude mais reativa nesse primeiro tempo, viu a equipe do Amazonas dominar, mas muito nervosismo da equipe da Onça Pintada, querendo resolver todas as situações logo ali, querendo abrir o placar, e isso talvez prejudicou um pouco da equipe. Na segunda etapa, nós tivemos um Brusque com mais ações, as situações se inverteram, surpreendeu até o Amazonas, como bem disse o Estevão, e veio para cima até mais ou menos 25, 30 minutos da segunda etapa. Depois, novamente, o Amazonas retomou as ações, mas não teve capacidade, eu acho, de controlar o nervosismo para finalizar correto e fazer o gol. Cássio Ângelo, o empate saiu justo ou você acha que alguma das equipes poderia ter saído com a vitória hoje? Esse é o seu panorama aí da partida. Adiel Reis, Estevão Barros, a nossa nobre e enorme audiência aqui do Meia Amadores. Eu acho que o empate acaba se tornando justo porque as duas equipes, cada um teve domínio em um tempo. E o Amazonas, como você falou, teve amplo domínio no primeiro tempo e não soube aproveitar as oportunidades dentro ainda desse primeiro tempo. A primeira grande chance do jogo foi da equipe do Brusque, com boa chegada do Guilherme Queiroz, mas também não se converteu em gol. Daí só deu o Amazonas para frente, daí naquele primeiro tempo só deu o Amazonas, equipe com amplo volume de jogo, mas também não transformou esse amplo volume de jogo em chances concretas de gol. Quando chegava na frente, acabava optando pela tomada de decisão errada ou tendo a tomada de decisão errada, e aí muitas vezes o jogador tentava definir essa jogada de uma forma muito ligeira, não levantava a cabeça. Por exemplo, a gente tem aí o garoto Igor Bolt, o Sassá, o Ítalo, que chegaram em condições de criar uma jogada que poderia ter sido melhor aproveitada pela equipe do Amazonas na primeira etapa e não foram. Nesse primeiro tempo ainda a equipe do Brusque conseguiu responder, botou uma bola no travessão com o garoto Madison, bom jogador, bom volante da equipe do Brusque. E nisso terminou o primeiro tempo com amplo domínio da equipe do Amazonas e o Brusque tentando atacar. Veio a segunda etapa, o Brusque começou muito melhor e a mesma dificuldade que a equipe do Amazonas teve, eu acho que o Brusque também teve. Não conseguiu converter volume de jogo em chances concretas de gol. A entrada do Diego Tavares na equipe do Brusque foi um diferencial, porque o Diego Tavares entrou muito bem pela equipe do Brusque, conseguiu dialogar ali com o Dentinho, ora com Alex Renan, bom jogador da equipe do Brusque, e mais uma vez a equipe que tinha o amplo domínio da bola, o amplo domínio de posse de bola, não transformava essa chance concreta, volume de jogo, em chance real de gol. E nisso o Amazonas deu uma escapada, colocou uma bola no travessão também com o Igor Bolt. Quando começaram as modificações na equipe do Brusque, entrou ali o Luiz Henrique, que deu um golpe de karatê no garoto Lucas Silva, que também entrou pela equipe do Amazonas. E eu acho que a partir desse momento da expulsão do Luiz Henrique, o jogo voltou a ser a caráter do Amazonas, mas o Amazonas continuou com a mesma dificuldade que teve na primeira etapa, Estevão Barros e Adiel Reis. Não conseguia construir volume de jogo em chances reais de gol. E aí ficou a equipe ainda mais nervosa vendo o tempo passar na segunda etapa e ansiosa para tentar definir. Pelo que foi o jogo, as duas equipes, cada uma dominando um tempo e com essa dificuldade de transformar volume de jogo em situação de gols, eu acho que o 0-0 acaba se tornando justo. Mas pelo que foi a partida, dinâmica e movimentada, eu acho que o empate com gols seria um reflexo maior do que foi a partida hoje aqui na Arena da Amazônia. Pro Amazonas, eu acho que esse empate sai com gosto amargo. Eu acho que o Amazonas contava muito com essa vitória já para ir para Brusque, nem que seja uma vantagem, mas uma vantagem mínima.
Agora vamos analisar individualmente as equipes. Estevão Barros, a questão do Brusque era garantir que o seu goleiro não fosse vazado. E conseguiu, né? Sua estratégia de jogar no contra-ataque numa primeira etapa e no segundo tempo viu ali a possibilidade de vencer o jogo, inclusive foi dominante boa parte do segundo tempo. Mas o fato é que não tomar gols nessa primeira partida garante a decisão assim, aberta para o jogo de volta e com o Brusque podendo jogar em casa, nos seus domínios, com o apoio de sua torcida, uma outra atmosfera. Do meu ponto de vista, eu acho que o Brusque saiu mais vencedor do que o Amazonas com esse empate, né? Saiu mais com saldo positivo em relação ao seu adversário e vai poder decidir em casa. O Brusque conseguiu concretizar a sua estratégia e não levou gols hoje na Arena da Amazônia. Com certeza, Diel, até porque acho que dentro do que as duas equipes tinham como proposta, o Brusque foi muito mais feliz naquilo que tinha como ideia de jogo para hoje do que o Amazonas, né? Que esbarrou ali em algumas questões táticas. Hoje uma tarde infeliz ali de alguns dos seus jogadores, né? A gente falou do Ítalo que não fez uma boa partida. O meio-campo em geral ali caiu, o Diego Torres também não conseguiu fazer muito aquilo que vinha fazendo nas últimas partidas, ser um diferencial, conseguir impor velocidade na equipe. Equipe muito pensa pelo lado direito do Amazonas, né, buscando muito jogo com o Patrick na primeira etapa. E no segundo tempo, com a modificação do Luizinho Lopes, né, o Cudezinho, a equipe conseguiu voltar para a segunda etapa e ser melhor até que o Amazonas em uma boa parte da segunda etapa, levando mais perigo, tendo mais a bola, e o Amazonas ficou ali muito perdido no jogo. Acho que o Luizinho Lopes, aliás, o Luizinho Vieira demorou para mexer. E o Ítalo estava numa partida abaixo, não entendi por que ele demorou, ficou tanto tempo no campo. Foi sair com 40 minutos da segunda etapa. O Jimenez começou bem, mas depois também acho que foi engolido ali pelo meio-campo do Brusque na segunda etapa. E os jogadores acabaram caindo de produção, né? O ataque do Amazonas como um todo na segunda etapa ficou muito abaixo. Acho que olhando esse cenário, o Amazonas vai com mais dúvidas para Brusque do que a equipe mandante, que conseguiu um belo resultado e sai daqui acho que com um saldo positivo, como você falou, terminou o jogo com 1 a menos e conseguiu um empate, mas acho que para o Amazonas também não é sinal de desespero não, tem mais 90 minutos, o jogo está muito equilibrado, acho que a tendência é essa também lá. A questão é que o Amazonas vai ter uma margem de erro menor, né? E o Brusque vai ter o apoio de sua torcida lá para conseguir esse título da Série C. Sim. Cássio Ângelo, agora vamos projetar para a segunda partida aqui, Brusque e Amazonas lá em Brusque. O Amazonas conseguiu 2 vitórias importantes fora de casa com o Luizinho Vieira, uma contra o Volta Redonda por 2-0 e aquela virada impressionante contra o Paysandu. O Estevão colocou aqui, não é cenário de terra arrasada com certeza para o Amazonas, ele é muito capaz de ir lá e conseguir a vitória, mas ficou um pouco mais difícil, né? Talvez, como você disse no começo da transmissão, vou lembrar aqui, Cássio, que você disse que é a primeira vez que Luizinho Vieira ia para uma partida do Amazonas sem a pressão. E você acha que isso interferiu? Ele acabou demorando para mexer, poderia ter colocado 2 centroavantes. Para a próxima partida, talvez ele venha já com 2 centroavantes desde o início da partida, venha mais reativo. Como você projeta o Amazonas para essa segunda partida lá em Brusque, pela final da Série C? Eu acho difícil o Luizinho Vieira abrir mão agora do seu esquema tático, principalmente agora no último jogo da temporada para o Amazonas. Projeto apenas a entrada aí do Rafael Tavares no lugar do Jimenez. Eu até seria um pouco mais ousado, eu tiraria o Ítalo, recuaria o Jimenez um pouquinho. Mas muito difícil ele entrar com 2 centroavantes contra a equipe do Brusque, ainda mais os jogos sendo lá em Brusque. O Amazonas vai ter que suportar a pressão, com certeza o Brusque vai vir para cima do Amazonas, principalmente da forma que acabou o jogo. O Brusque sentiu que é possível sim vencer o Amazonas, que é possível fazer uma pressão e com certeza jogando em casa com o apoio da sua torcida vai pressionar, marcação-pressão, marcação alta, vai subir muito as linhas lá em Brusque para tentar surpreender, sufocar e impedir as ações ofensivas da equipe do Amazonas. Eu acho que isso vai ser o principal
elemento da equipe do Brusque lá, porque hoje a gente viu que quando deu espaço para jogar, o Patrick jogou muito bem. O próprio Jimenez, quando estava em campo, também jogou bem. Jogadores que entraram ali como elemento surpresa, porque tinha um espaço para jogar. O Patrick, em determinado momento do jogo, chegou a atuar como ala. Então eu imagino lá o Brusque subindo mais as linhas, pressionando mais o Amazonas, e a equipe agora tendo que suportar mais a pressão, além de dentro de campo, fora de campo da torcida. Então eu imagino que seja um jogo duríssimo para a equipe do Amazonas lá em Brusque. Por isso eu acredito, Adilson, só para complementar, que ele não vai vir com os dois centroavantes, por causa dessa característica do Brusque lá. Mas se serve de consolo também, essa volta do Tavares, do Rafael Tavares na equipe do Amazonas, pode ser boa, porque vai voltar a equipe com a formação que ganhou os 4 jogos seguidos ainda. O Ítalo como segundo volante e a trinca ali, Tavares, Igor Bolt e Diego Torres, aí atrás do Sassá ali. Porque acho que hoje a equipe ficou um pouco perdida, né? A equipe atuou praticamente num 4-4-2 com o Sassá e Igor Bolt no ataque. E aí o Ítalo caiu muito pelo lado direito aqui, mas muito confuso, não tinha a mesma força e a mesma qualidade quando ele jogava ali como segundo volante, aparecia como um elemento surpresa. Então acho que essa volta aí do Rafael Tavares, nem tanto pelo próprio Rafael Tavares, que o Cássio destacou durante a transmissão, que não vive também uma grande fase tecnicamente, mas ele ocupa um setor do campo ali que hoje estava meio vago, né? E faltou essa presença ali de alguém que pare a bola um pouco no centro do campo, gire, ofereça essa opção e consiga acionar melhor o Tavares, que muitas vezes o Torres, perdão, que muitas vezes passava pelo lado esquerdo, mas o jogo estava muito preso aqui no lado direito. Faltava essa opção para abrir essa jogada e, enfim, inverter a defesa do Brusque, pegar os jogadores ali com espaço e liberdade, Adil. Ruim com ele, pior sem ele, né? Essa que é a frase, eu acho que pode se definir a situação. Bom, tudo em aberto para o jogo de volta, vai ser em Brusque, vai ser uma final que é empate e vai direto para os pênaltis, se não me engano, Estevão Barros. Não existe prorrogação, empate é decisão por pênaltis. Não vejo nenhuma equipe com favorito, talvez a vantagem do Brusque agora por jogar em casa tenha assim, uma diferençazinha, mas vem para cima pelo apoio da torcida, mas eu vejo um jogo completamente parelho. As duas equipes são capazes de vencer essa partida e vai ser um jogão. E por que não? Acho que o empate 0-0 também trouxe muita emoção para essa segunda partida da final. Torna-se um jogo único, uma final única, o sonho da Conmebol, e talvez seja mais emocionante do que até as finais únicas que a Conmebol organiza. No mais, isso com certeza, isso eu tenho certeza. No mais, Estevão Barros, vamos passar a agenda aqui para o nosso público dessa semana aí, porque está movimentada a agenda do Meio Armadores, né? Exatamente, tem para todo mundo, como diriam os jovens, Adiel Reis. Tem Uruguai e Brasil na terça-feira, a partir das 8 horas. Depois nós temos Corinthians e América no sábado, jogão. Às 17h30, grande jogo, emocionante. Que horas é Corinthians e América? 17h30. E no domingo, dia 22, a grande final, Brusque e Sevilha. Nossa, eu ia falar Brusque e Sevilha. Esse jogo ia ser pica também. Brusque e Amazonas. A partir das 16 horas, fazem a decisão da Série C. Esse ia ser bom demais. Estádio único. E aí, na terça-feira, Sevilha e Arsenal se enfrentam pela Champions League. O jogo pela terceira rodada. Porra, puta rolê, hein, cara? Sair lá de Andaluzia pra vir pra... Porque os dois não tem voo direto, vai ter que ir pra Madrid, de Madrid pra São Paulo, São Paulo pra Florianópolis, Florianópolis Exato. pega o ônibus pra Brusque. Pega Puxado. uma van, 2 vans fretadas. Puxado o caminho do Sevilha aí, mas vai ser um grande jogo aí. E na quarta-feira, Newcastle e Borussia Dortmund, jogo também pela Champions League. Terceira rodada aí da... Não é seu não, cara, é lá do grupos. Todd, não sei. É da Arábia. É do Sheik. Essa é a nossa agenda, Estevão Barros. Uruguai e Brasil na terça-feira, Corinthians e América, não sei porquê, no sábado, Brusque e Amazonas no domingo, Sevilha e Arsenal na terça-feira, Newcastle e Borussia Dortmund na quarta-feira. Agora que eu me toquei, cara, esse jogo aí é confronto pelo rebaixamento, né, do América com o Corinthians. Jogo de 6 pontos.
Jogo bom, cara. Que jogo vai Menos ser? 6 pontos. É interessante, vai ser emocionante, vai ser aclimatante, diria eu também. Você que chegou aqui na live, muito obrigado por ter chegado. Se inscreva no canal. Quando chegarmos a 1.000 inscritos, nós vamos sortear uma camisa do Amazonas e uma do Paysandu. Não sei como, mas a gente vai sortear. Não esqueça de deixar o com o seu like departamento aqui de sorteio isso aí, né? Não tem nada a ver com a gente. para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Siga lá o Meio Armadores no Instagram, a gente está sempre publicando alguma coisa por lá também. Sigam o Cássio, sigam o Estevão e não deixe de acompanhar também o Área Podcast no Spotify também. Está saindo cada episódio legal, Cássio Ângelo, cada episódio maravilhoso. Tá maneiro, meu cara, amigo. tá maneiro. Isso tá muito bom. O departamento de edição de podcast tá foda. Então só isso. Só pra fazer um complemento aqui, Ediel, você falou pro pessoal seguir a gente, é pra seguir no Instagram, na rua é pra deixar a gente em paz, tá? Foi o que eu falei, cara. Sigam o Cássio. Mas então, falei, sigam nas redes sociais, o Cássio Ângelo, o Estevão, me sigam Meio Armadores. Esse pessoal não entendeu a parte das redes sociais. Aí, bem na hora que ele ia reforçar as redes sociais, cortou. Que a última vez que um cara foi seguido na rua e acabou em mordida na virilha, né? Então é bom evitar. Então é isso. Cássio, muito obrigado por ter participado da live. Muito obrigado, Estevão, por ter participado da live. É uma oportunidade de estar aqui, estar sempre assistindo o jogo e, por que não, produzindo conteúdo com vocês. Nós nos vemos na terça-feira para Uruguai e Brasil. Você quer deixar uma mensagem, Cássio Ângelo, aqui? Quero, cara, dizer que o empate foi por causa que nenhuma das duas equipes marcaram gols e aí saiu 0-0 no placar, deixando a decisão lá para Brusque a partir das 16 horas aqui no canal do Meio Armadores. Talvez tenha programação também no Instagram da live aqui, vamos ver. Vai depender com o departamento de Instagram aí, mas eu gostei muito da ideia, que eu peguei em outro canal do YouTube. Estevão Barros, depois desse comentário totalmente programa de saúde do governo, totalmente genérico, o que você tem a dizer para as pessoas? Eu quero dizer o seguinte. Eita, ele tá pesquisando, isso me assusta. Perdeu o sono? Não se preocupe, você não encontrará o trabalho amanhã. E é com essa mensagem maravilhosa que a gente encerra mais uma transmissão aqui. Foi 0-0, mas aqui com certeza teve goleada. Nós nos vemos terça-feira com o Uruguai e Brasil. Até lá, um forte abraço e valeu, falou, pessoal. Falou.